Boa noite a todos, dando início a esta sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao Dr. Assaf Adiba. Esta Casa de Lei sente-se honrada em prestar esta homenagem. Solicitamos ao senhor secretário, Dr. Segala, que proceda à chamada dos vereadores que se encontram no plenário e das autoridades presentes e também que compõem a mesa. Senhor presidente, além de Vossa Excelência e de mim, somos os dois vereadores presentes hoje à noite aqui na casa. Estamos registrando a presença, com muita satisfação, do secretário municipal de Esportes e Lazer, Roger Barude Camargo, que neste ato representa a prefeita municipal Suelen Silva Rosim. Registro também com prazer a presença do nosso eterno deputado, Dr. Pedro Tobias, que é também ex-vereador desta Casa de Leis. O Dr. Antônio Carlos Garmes, ex-presidente desta Casa de Leis e juiz de direito aposentado. Dr. Paulo César Franciscone, que é médico e viúvo da nossa queridíssima ex-vereadora Thelma Gobi. São estas as autoridades que estão aqui no nosso protocolo, senhor presidente. Muito obrigado. Esta presidência lembra a todos os presentes que essa sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao Decreto Legislativo 2276, de autoria deste vereador, Júnior Rodrigues, que concede o título de cidadão bauruense ao Dr. Assaf. Convido os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Se
Neste momento, convido o Dr. Segala para que assuma a presidência da Câmara, para que eu possa fazer a entrega do título de cidadão bauruense ao Dr. Assaf. Convido o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior para que proceda à entrega do título de cidadão bauruense ao doutor Assaf Hadba. Parabéns, doutor. É muito merecida. É muito merecida. Pode ficar, você vai ficar à vontade ali para a discussão daquela turma, né? Isso mesmo. Muito obrigado, Assaf. Muito obrigado. Eu convido agora a senhora Cátia Fernanda a fazer a entrega de um ramalhete de flores à esposa do homenageado, a senhora Dalva. Desculpe. Já vou lá depois, vou chamar o vídeo. É. Nós vamos assistir agora a um vídeo em homenagem ao Dr. Assaf Hadba. Dr. Assaf Hadba, da honorável casa de Benjamin Hadba, Vai em seguida. da nossa pequenina Iacanga, um ilustre iacanguense. Hoje, oficialmente, um ilustre bauruense. Mas sabemos todos, bauruense o senhor o é há mais de 60 anos. Resumir a sua história de vida, quase centenária, a poucas palavras, é impossível. Então, meu caro doutor, meu caro amigo, eu quero dizer do fundo do coração, simplesmente, que para mim, para todos nós, o senhor é um exemplo de filho de Dona Jamila e do seu Benjamin, de esposo de Dona Dalva, de pai dos meus amigos Beni, João Assaf, Marcelo e da Verinha, casada com Abilinho, meu amigo dos bancos escolares lá na pequenina Iacanga. Um exemplo de avô, um exemplo de bisavô, um grande médico, um empresário visionário. Quem não se lembra da elegante churrascaria H2 nos anos 70 e 80? Quem não se lembra? O senhor, Dr. Assaf, além de tudo, é um homem maiúsculo, de alma pura e palavras leves. E mais do que tudo isso, um verdadeiro cristão. Então, meu caro doutor, meu caro amigo, o senhor merece
o nosso aplauso. É uma honra privar de sua amizade. O senhor merece, realmente, o nosso aplauso. Meu caro doutor, aquele abraço e um beijo no coração. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, de que meu pai recebe o título de cidadão bauruense. Então, eu sei que várias pessoas tiveram a ideia, outros foram atrás de uma coisa, outros de outra, outros votaram. Muito obrigado pelo carinho dedicado a um cidadão que realmente fez muito pela cidade, fez muito pelo ser humano. O meu pai, a ideia dele e a ideia que ele passou pra gente foi sempre essa, de ser útil, de ser um homem útil. E foi o que ele fez a vida inteira. Mas eu, como filha, eu sou grata a Deus, porque Deus foi muito bacana com a nossa família, dando uma pessoa como meu pai. Ele não é só um bom cidadão, um bom profissional, ele foi um pai maravilhoso. E ele teve a oportunidade de estar aí com quase 93 anos, já na terceira geração. E até essa terceira geração pôde curtir, pôde ter exemplo, pôde ver o caráter que ele sempre teve, ver o que ele sempre fez por toda a cidade, por toda a família, a agregação que ele faz na família. Olha, não tem preço ser filha do meu pai. É uma coisa assim, é muito gratificante. Ele é uma pessoa gratificante no dia a dia. E o exemplo que ele nos dá é maravilhoso. Então, eu sou grata a Deus pelo pai que eu tenho. Vô, parabéns por essa homenagem, parabéns pelo homem incrível que você é, por tudo que você fez e colaborou por Bauru e por todos os lugares que você passou. Parabéns pela sua profissão, parabéns pelo vô que você é, pelo pai, pelo biso. Eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz em contar suas histórias para os meus filhos. Você, neste momento, aos 94 anos, sendo usado como inspiração e exemplo para Bauru, e isso é incrível. Eu tenho muito orgulho de você. Parabéns também para minha avó, que sempre esteve ao seu lado durante o processo de construção da nossa família, que a nossa família é o que é por vocês. Eu estou muito feliz de participar desse momento, mesmo de longe. Amo muito vocês. Boa noite, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aqui por essa homenagem aí ao meu pai, Dr. Assaf Hadba. Eu agradeço aí à Câmara do Municipal de Bauru e ao vereador Júnior, que prestou essa honraria aí ao meu pai, cidadão bauruense. E eu queria dizer que o meu pai, para mim como filho, foi eu diria talvez um super pai. Me deu muita confiança na vida, me deu muita segurança, me cuidou muito da gente, dos filhos, nos educou com o seu braço direito, né, que é a minha mãe também, a dona Dalva. Ela é uma mãe maravilhosa também. Então, basicamente é isso. E mais que merecido, o meu pai, ele é uma pessoa que trabalhou muito para conquistar tudo que conquistou na vida, começou praticamente do zero e sempre foi uma pessoa digna, honesta, séria, ética. Trabalhou pela classe médica, que foi a profissão escolhida da vida dele. Também trabalhou aí bastante como corretor de imóveis, quando abriu aí a Imobiliária H2 há 45 anos atrás e praticamente deu aula de vendas para a maioria dos corretores de Bauru, dos grandes corretores de Bauru. Eu escuto de cada um aí que passou pela vida do meu pai, que é aquilo lá, né? Uma pessoa que deixa um legado limpo, bonito, de bons resultados, e uma família também abençoada. Além do legado material, aí, social, tem também um legado espiritual muito
bonito também, que vem de gerações, e a gente, graças a Deus, tem muita fé em Deus e vive nessa linha de Jesus. Eu agradeço a todos mais uma vez e parabéns, meu pai. Parabéns pela honraria de cidadão moruense. Você merece. Um beijo. Vô, te amo, meus parabéns. Que essa homenagem seja um pinguinho do quão a gente tem orgulho do Senhor. Te amo e não vejo a hora de ver. Fala, meu avô querido, Asaf Adiba, eu que tenho o privilégio de ter o seu nome comigo, acrescentou só o João na frente, né? Mas carrego e faço questão de falar que sou seu neto, muito feliz por toda a trajetória que você fez, você que foi sempre a minha inspiração na área médica, mostrando que você foi determinante, você lutou e buscou sempre melhorar a saúde de Bauru e região, e isso está sendo fundamental agora nesse título de cidadão bauruense. Tudo que você fez foi brilhante e estamos aí presentes, você com 92 anos e a gente comemorando aí mais um título agora como cidadão bauruense. Desejo aí toda a felicidade do mundo e vamos comemorar. Muito bem. Vai usar agora da palavra para fazer uma homenagem ao Dr. Asaf Hadba, o presidente desta casa, vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Muito obrigado, Dr. Segala, que aqui preside nesse momento, ex-vereador Roger e hoje secretário municipal Roger Barudi, a todas as autoridades aqui já nomeadas, amigos, agradeço a presença de todos, convidados, parentes, e ao nosso querido homenageado, Dr. Asaf, juntamente com a sua esposa. É sempre uma honra recebê-los aqui na casa. Muito feliz também de rever alguns amigos, Dr. Paulo, esposo da nossa sempre querida doutora Thelma. Dr. Paulo, estou aqui com a minha esposa, eu tenho uma filha de 8 anos e minha esposa está grávida de 8 meses e meio. Minha próxima filha está para nascer nas próximas semanas. E Dr. Paulo, juntamente com a doutora Thelma, são nossos padrinhos de casamento. Então é sempre uma honra recebê-lo, senhor, aqui, Dr. Paulo. Dr. Pedro Tobias, o senhor é responsável por colocar esse meninão no mundo. Então é sempre uma honra receber o senhor aqui na casa. Dr. Pedro, Dr. Segala, foi quem fez o parto e colocou esse vereador aqui. Então o senhor é responsável, tanto pelas coisas boas, tá bom? Sempre uma honra ter o senhor aqui na casa também. Fico feliz nessa noite de receber a cada um de vocês. O vereador, ele tem 2 títulos de cidadão bauruense. E ele, durante os 4 anos de mandato, ele escolhe pessoas que tenham contribuído muito para a cidade, pessoas que ele tenha uma relação, pessoas que ele queira homenagear, pessoas que, de alguma maneira, tenha feito algo, contribuiu pela cidade de Bauru. E antes de encerrar, doutor Segala, nosso mandato se encerra dia 31 de dezembro. E eu falei, eu gostaria de homenagear uma pessoa que contribuiu para a cidade de Bauru. Alguém que realmente tem um legado, uma história, alguém que tenha um currículo, de alguma maneira, invejável. E aí, conversando, Roger? A gente conversando, dialogando, o Roger, juntamente com alguns amigos ali, o Roger falou, Júnior, doutor Asaf contribuiu muito para a cidade de Bauru e até hoje ele não tem um título de cidadão bauruense. Ele tem uma medalha de custos Vigilante que foi entregue pela doutora Thelma, mas a cidade de Bauru ainda deve essa homenagem ao doutor Asaf. E quando eu peguei o currículo do doutor Asaf, falei assim, não, esse homem é o homem que precisa realmente receber um título de cidadão bauruense. É uma honra, nessa noite, prestar essa homenagem, conceder esse título ao senhor doutor Asaf, que por tanto tempo, de tantas formas, provou que sua terra de coração é a cidade de Bauru. Filho orgulhoso de seu Benjamin Adiba e da senhora Jamila Matar Adiba, o mais novo bauruense, tem um currículo, como eu disse aqui, invejável.
não somente no ramo profissional, mas também um legado familiar que criou raízes, que fundamentou aqui na nossa querida cidade de Bauru. Dr. Assaf, durante a maior parte da sua vida profissional, dedicou-se à luta pelo aperfeiçoamento da atividade médica e pelo sucesso da população carente às conquistas da medicina. Por onde a gente passa, quando aprovamos esse título, eu recebi muitas mensagens de pessoas parabenizando, Dr. Assaf, a minha pessoa por conceder esse título ao senhor. Muitas pessoas me ligaram, está aqui Daniel Moraes, falou assim, Dr. Assaf foi meu professor no ramo imobiliário. Então, muitas pessoas mandaram mensagem falando aquilo que o senhor contribuiu para a vida de cada uma delas. Dr. Assaf, durante a sua vida, nos deixou um grande legado. É casado com a dona Dalva há 66 anos. Tá vendo, amor? Nós vamos chegar lá. Baiana, de Salvador, tiveram 5 filhos e se orgulham da descendência de mais de 11 netos e 12 bisnetos. Assaf Adba, além de tudo, é também um grande empresário. Depois de se aposentar, Dr. Assaf e a esposa, Dona Dalva, se dedicaram a viajar pelo mundo. Um prêmio merecido por tantos anos de dedicação ao trabalho. Passaram por mais de 60 países, dos 5 continentes, alguns bem distantes, outros destinos mais próximos, como a querida Bahia, terra da Dona Dalva. Por todo esse histórico que nós sabemos, pelo legado, pela trajetória, por aquilo que contribuiu com a nossa cidade, na área da medicina. É uma honra e é um prazer para mim conceder esse título de cidadão bauruense ao senhor, Dr. Assaf. Este homem de história louvável, de caráter irrepreensível e de um legado reconhecido. Fico feliz, esse jovem vereador de 34 anos, de conhecer a história do senhor. Muito obrigado, o senhor me recebeu muito, de maneira muito querida, de maneira muito carinhosa na casa do senhor, quando fui ali entregar para o senhor o documento que nós aprovamos aqui na casa por todos os vereadores, aprovado por unanimidade, 17 vereadores, isso é uma cidade de 400 mil habitantes, reconhecendo aquilo que o senhor fez pela nossa cidade, aquilo que o senhor fez pela nossa terra. O senhor sempre foi um cidadão bauruense de coração, mas hoje, de forma oficial, o senhor é um cidadão da nossa terra. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pela nossa cidade. Fico feliz de contribuir um pouquinho, dando esse título ao senhor. Muito obrigado, obrigado a todos, que Deus continue abençoando o senhor. Está chegando aí 93 anos, que tenhamos saúde e tenhamos condição de ter um pouquinho da história que o senhor tem e que o senhor nos deixa aqui registrado e eternizado na Câmara Municipal. Obrigado, Marcelo, a todos os filhos, netos, familiares aqui presentes. Que Deus continue abençoando grandemente. E parabéns, doutor Assaf. Nosso grande doutor Assaf, agora um homem aqui reconhecido como cidadão da cidade de Bauru. Muito obrigado. Muito bem, meu. Doutora Assaf, agora é a sua vez de experimentar a tribuna e falar as suas considerações. Aqui, ó. Vou levar o senhor lá. Boa noite a todos. E muito obrigado pela presença. Vereador, que me concedeu esse título, não tenho palavras que possam, na realidade, demonstrar a minha gratidão, mas eu tenho um desejo cheio de vontade que
você continue com esse espírito aberto de trazer para Bauru todos aqueles que cooperam para o progresso da cidade. Parabéns, muito obrigado. Meus amigos, minhas senhoras e meus senhores, eu estava escrevendo o discurso para esta noite, um discurso que deveria ser, evidentemente, muito cheio de amor e de agradecimento a quem recebe um título tão favorável, tão bom, tão elevado como esse que eu estou acabando de receber. Quando instalou na minha cabeça uma ideia. Você vai fazer um discurso, por mais bonito que ele seja, todos que ouviram vão guardar uma ou outra palavra e bonito discurso, vai para casa, nem se lembra mais de uma palavra que tenha sido dita. Eu pensei comigo, é uma verdade, é assim que funciona. Não adianta, ninguém vai mudar esse mundo. Aí eu raciocinei bem e falei, não, eu tenho que somar com as fases da minha vida aquilo que a Câmara de Bauru e principalmente o meu querido vereador encontraram para me dar esse título. Fazer uma descrição sucinta dos episódios importantes da minha vida. Esse o povo guarda. O discurso, nenhuma palavra, por mais bonito que seja. Então, eu queria iniciar dizendo que nasci em 1931 na cidade de Iacanga, que já era município esse que foi feito pelo povo de Iacanga em 1925. Já tinha 6 anos de município e aproximadamente 3.000 pessoas que moravam lá. E lá eu cresci sem água encanada, sem luz, sem asfalto, mas cresci com o Ribeirão Claro, um rio que passa dentro da cidade, aonde, depois de menino mais ou menos crescido, eu ia quase todas as tardes nadar. Em Iacanga, nós fizemos o grupo escolar, que era dirigido pelo doutor Pedro Maza, na época, que quando nós estávamos, acho que no 2º ano, ele deixou Bauru, Iacanga, indo para Leme, promovido e tal. E veio então o doutor Nelson Teixeira Mendes, que passou a ser o diretor do nosso grupo escolar. Terminamos o grupo escolar e meu pai, na época, já era um comerciante, iniciando uma boa carreira de comerciante, com um certo progresso e uma certa independência financeira. E disse, eu quero botar o meu filho no melhor colégio do Brasil. Consultou uma pessoa em São Paulo que era parente da gente, aonde que poderia ser o colégio que ele poderia colocar o filho. E ela era professora de inglês no Mackenzie e disse, o melhor colégio do Brasil é o Mackenzie. E lá fui eu, interno para o Mackenzie, aos 12 anos de idade. Lá eu fiquei como interno
7 anos, quase 7 anos. E aonde eu conheci vários amigos que depois se tornaram grandes profissionais na vida, inclusive o atual secretário da Saúde do Brasil, que era interno junto comigo. Mas com o tempo eu acabei entrando para a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, Escola de Medicina e Cirurgia, onde tive uma passagem um pouco turbulenta pelo que sempre a gente desejou fazer, mas terminei a faculdade, que eu vou relatar alguns episódios. Quando eu entrei para a faculdade, eu fui o último colocado, fui o número 50 e entraram 150. Os 50 entraram separados, são uma lista separada, porque a faculdade ela cabia 100, oferecia 100 vagas. Mas aí nós procuramos o ministro da época, que era Simões Filho, que era um baiano, jornalista, um homem inteligente, e acabamos convencê-lo que nós deveríamos entrar para a faculdade, e ele colocou mais os 50. Foi quando eu entrei. Fui o último colocado. Aí cheguei na faculdade e conheci assim alguns colegas. Eu sempre via nos trotes que se fazia uma indignidade total, uma baixeza, uma coisa inexplicável. Usar o colega, colocar na rua, pintar o colega, tirar a roupa, quer dizer, uma coisa indigna, desnecessária e que não leva a nada, não melhorava nada o colega, nem a escola, nem coisa nenhuma. E percebi que nós tínhamos uns caras meio fortes ali da turma. Aí eu reuni 12 colegas, os mais fortes, e falei, olha, não vai ter mais trote aqui. Que isso? Não vai ter. Nós não vamos deixar. Porque isso é uma coisa indigna, é uma humilhação para a classe médica e para o ser humano. Eu não aceito. Vocês topam? Ué, topamos. E toparam. E quando o pessoal mais velho tentou dar o trote, a turma reagiu e disse, não tem trote. Está acontecendo isso. Se vocês quiserem brigar, vamos brigando. E se vocês fizerem alguma coisa para um de nós, quando ele estiver sozinho, vai apanhar, porque nós vamos bater no camarada. E acabamos com o trote. Não teve mais trote na faculdade. O que aconteceu? No segundo ano, a escola, as Ciências Médicas, que era outra escola do Rio, fez a mesma coisa, acabou com o trote. Depois foi em Niterói, Nacional, e pegou o Brasil inteiro, não tem mais trote na faculdade de medicina, nas faculdades de medicina. Então, é uma coisa destas que eu consegui fazer em função do meu temperamento, em função daquilo que eu achava injusto, eu trabalhei contra e conseguimos. Bom, esse é um pulo apenas daquilo que a gente queria, na realidade, realizar, que era formar em medicina e ser um médico razoável, capaz de ajudar muitas pessoas. Bom, durante o curso de medicina, logo que eu dei a notícia ao meu pai, eu recebi a notícia de que ele não poderia mais mandar dinheiro para mim, que ele tinha perdido tudo em endosso que ele havia feito para
algumas pessoas. E eu fiquei sem dinheiro nenhum no Rio de Janeiro. E a escola era paga, barata, mas paga. Eu fui à escola, conversei com os diretores, expliquei a situação e a escola permitiu que eu pagasse depois de formado. Isto aconteceu na minha vida. Eu morava num quarto e este quarto era no centro da cidade, localização muito boa, e um amigo meu de Campo Grande, João, já eu lembro o sobrenome dele, estava procurando um lugar para morar e eu ofereci para ele e ele passou a pagar o quarto e eu fiquei livre dessa despesa. Eu não tinha dinheiro para pagar, ele pagava. O pai dele era coletor numa cidade, Maracaí, e morava em Campo Grande, onde ele tinha fazenda. Então, e dinheiro para comer? Nós comíamos no restaurante dos estudantes, que era o Calabouço, o nome era Calabouço, o apelido era Calabouço, onde a gente pagava R$4 por dia. Eu não tinha dinheiro, meu pai não podia mais me mandar, não tinha. Esse João Marcondes de Oliveira me emprestava todo dia R$4 para eu comer. Todo dia ele me dava R$4. Falei, João, eu só vou pagar você depois de formado, porque onde é que eu vou arrumar dinheiro? Não me interessa, está aqui. E morou comigo no quarto. Teve um triste fim, porque ele matou a mulher e suicidou-se. Foi traído, não se conformou, matou a mulher e suicidou-se. Foi muito triste, eu fiquei muito chocado com isso, porque era um grande amigo e um cidadão de bem. Então, estou contando uma passagem muito importante, porque não sei se valeu a pena ele fazer isso, quando muitas fórmulas poderiam ser aplicadas sem que ele desaparecesse, sendo um homem útil que era. Ele era médico da Petrobras, lá em Campo Grande. Bom, amigos, de passagem, alguma coisa para entretê-los. Muito bem. Depois disto, evidentemente, nós começamos a buscar alguma coisa, um emprego, para poder nos sustentar, tocar a vida, pagar a faculdade. E nunca trabalhei, não sabia fazer nada. Emprego de quê? Alguém nos assoprou que na rádio Mairink Veiga estavam precisando de locutor. Falei, bom, isso aí eu sei falar, eu sei. Porque quando eu ia de férias para Iacanga, tinha o alto-falante que fazia propaganda e tal. E sempre eu chegava na época certa, que era a época da quermesse, porque todo ano, em determinada época, as igrejas fazem uma quermesse, porque estão sempre em construção. As igrejas católicas não terminam, elas sempre ficam em construção para o padre recolher nas quermesses aquele dinheiro. Então, eu cheguei em Iacanga e eu ia fazer, às vezes, falar no alto-falante. Ia falar, tal, era aquele footing naquela quadra, na Rua 9 de Julho. E a única coisa que eu sei fazer é falar. Então, eu fui à Rádio Mairink Veiga conversar com o cidadão. Chegando na Rádio Mairink Veiga, eu encontrei lá um cidadão que fazia a Ave Maria todo dia, e o Brasil inteiro escutava esse cidadão. Aí, cheguei e expliquei para ele a minha situação. Ele falou, aqui não é o seu lugar no hospital. Eu falei, hospital?
eu estou no 2º ano de medicina, o que eu sei? Não sei nada. Você vai para o hospital. E ele tinha acabado de formar, acabado de ser criado o SANDU. SANDU era o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, que foi colocado no Hospital Presidente Vargas, que era o hospital que acabou sendo um hospital, porque ali naquela rua, Aristides Lobo, na Tijuca, precisava de um atendimento para o povo, não tinha nada. Então eles fizeram nesse local um pronto-socorro. E esse pronto-socorro acabou virando esse hospital. E lá fizeram. Este cidadão da Rádio Mairink Veiga virou para mim: seu lugar não é aqui, seu lugar é no hospital. Aqui é o hospital. Eu não sei nada de hospital, estou no 2º ano, nunca vi um doente, não sei de nada. Falou: você vai para lá. Chamou lá Ana Beatriz, faz uma carta aí para o Malaquias, para ele dar um jeito, arrumar um lugar para esse menino lá. E fez a carta, porque esse do diretor do SANDU tinha sido nomeado por ele, que era o chefão na época. Eu fui ao SANDU com a carta, levei para o doutor Guilherme Malaquias, me recebeu, falou: Ana, vem cá, veja aí com o Acácio Gomes da Rocha, que era o diretor do banco de sangue. Veja com o Acácio uma colocação aí para esse menino. Aí fui lá para o banco de sangue, doutor Acácio Gomes da Rocha virou para mim e falou: olha, eu vou dar um jeito para você, mas não é agora. Você tem que esperar um pouco, porque eu estou super ocupado, o banco ainda não está 100%. Então, tá bom. E depois de algum tempo, eu voltei, ainda não estava pronto o meu lugar, voltei várias vezes, até que o doutor Acácio Gomes da Rocha falou: olha, você vai ficar aqui, eu vou colocar você vai ter que fazer uma prova. Prova, doutor? Eu nunca vi um doente, não sei uma palavra de medicina. Isso não importa, você deixa por minha conta. Você vai ter que fazer uma prova para justificar a sua entrada aqui. Como é que eu vou nomear você sem nada num serviço público? Falei: tudo bem. Aí, naquele dia que ele determinou, eu fui ao banco de sangue. Cheguei lá, doutor Acácio, senta aí, sentei. Você vai fazer uma prova, está aqui a prova, só que tem o seguinte: aqui estão as perguntas e aqui está o livro com todas as respostas. Você apenas vai copiar. Falei: puxa, tá bom. Eu não tive dúvida. Fiz a prova do jeito que estava determinado. Evidentemente que eu passei na prova. Né? O doutor Acácio me colocou como um estafeta lá do hospital. E eu dava um plantão uma vez por semana. E nesse plantão, os médicos passaram a me ensinar a fazer a entrada. Eu fazia a entrada do paciente, fazia a anamnese e tal, etc. E colocava no hospital e chamava o médico daquele departamento para o qual o cliente deveria ir. E nesse hospital, eu fiquei durante 6 anos fazendo isso e participando. Aí comecei a participar de transfusão de sangue,
fazia às vezes uma transfusão de sangue em um hospital particular para pacientes, para doutores do próprio Sandu, e nesse eu ganhava uns trocadinhos. Muito bem. Com o tempo, evidente, eu passei eu aprendi. Eu fazia tudo aquilo toda hora, acabei aprendendo. E aprendi obstetrícia, aprendi cirurgia. Fui aprendendo, fazendo isso e sendo chamado para ajudar aos doutores. Muito bem. Dali, eu precisava, de alguma maneira, arrumar alguma coisa assim, um dinheiro a mais. Aquilo não estava dando para me sustentar. E no hospital do Sandu, onde eu trabalhava, tinha uma enfermeira que estava sempre ajudando as minhas participações médicas ali. Eu contei a minha história para ela, ela falou, eu vou falar com o doutor Valdemar Paixão, que é o chefe do serviço de ginecologia do IAPI. Lá não tem interno para ver se ele não... Porque o doutor Valdemar Paixão não aceitava interno. Mas a Isabel mandava, era aquela enfermeira que faz tudo. E era dona da clínica do doutor Paixão. Falou com o doutor Paixão e o doutor Paixão me nomeou. Eu passei a ganhar mais uns trocadinhos. E a minha vida começou a melhorar. Né? Dali, eu fiquei com o doutor Paixão, que tinha 3 médicos efetivos no coisa. O doutor Guimarães, o doutor José Rios e o doutor Pasquarelli. Muito bem. E eu chegava primeiro que todos lá, já fazia anamnese, arrumava tudo e tal, etc. E fui sendo chamado para participar. Segura a pinça aqui, menino. Faz isso, faz aquilo. Quer dizer, depois passei a ajudar e eu passei a fazer com o tempo, lá no final do curso, claro. Bom, depois disto, durante este período, eu tinha um primo que era médico e era médico lá no IAPTEC, era um diretor do IAPTEC. E ele tinha uma grande amizade com o povo do Café Filho, que era o Café Filho, que era o presidente da República na época. E a secretária do Café Filho ligou para ele dizendo que precisava de um interno, um menino que estivesse no 4º ano para interno que o IAPTEC estava pedindo, que o serviço do IAPTEC precisava. Aí meu primo me indicou, mas eu estava no 3º ano. Fui na escola, pedi um certificado dizendo em que série que eu estava, porque tinha que ser 4º ano e eu estava no 3º. Aí eles me forneceram. Aí entra uma coisa que eu não me arrependo, mas não considero, mas até hoje eu sofro por causa disso. O que eu fiz? Apaguei o 3 e pus um 4. Fui aceito e passei a trabalhar também no IAPTEC, somando mais um dinheirinho na minha vida. E aí eu fui caminhando, escola, serviço, e a minha vida foi indo para frente. Até que um dia estava trabalhando na ambulância.
protocolo de tempo aqui. O senhor tem que agradecer aí, depois falar, pode adiantar um pouco. Certo. Bom, aí a coisa foi andando. Mas eu, antes de continuar, eu queria deixar um profundo agradecimento à Câmara Municipal de Bauru, principalmente ao Dr. Eduardo, que indicou o meu nome aqui. Eu passei por cima disso tudo. Você vê, a minha emoção está me traindo. Eu estou muito emocionado. Vocês me desculpem se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa fora do script. Eu estou muito emocionado. Isso aí tira um pouco do raciocínio da gente. Embora eu esteja fazendo um esforço hercúleo para não perder a linha do meu raciocínio. Então, muito obrigado a todos vocês que me deram esse título mais uma vez. Bom, eu acabei entrando lá para o IAPTEC. Então, já tinha 2 empregos nessa altura do campeonato, que dava para viver bem. E o hospital de base, o hospital do IAPTEC, teve que sofrer uma reforma. E nós fomos, então, alocados para o serviço de urgência. E eu fiquei no serviço de urgência. No 4º ano não sabia nada de urgência, mas estava lá como se fosse um médico já formado. E um chamado que eu fui atender depois do expediente, porque eu cheguei de um chamado, tinha esse chamado para encerrar todos os chamados, e o doutor Mota Maia disse para mim: Asaf, tem esse chamado aqui, você quer ir atender? Você vai? Vamos liquidar isso. Falei, vou. E era em Copacabana. Eu fui atender, cheguei lá, era a madama que estava... Eu falei, aí ela não tinha nada, foi para a cama, começou a se esfregar para ver se ficava quente para o termômetro da febre, deitou, ficou na cama. Eu cumprimentei e falei, o que está acontecendo? Ah, doutor e tal, não estou sentindo bem. Começou a contar umas mentiras. Que eu olhei bem assim, falei, olha, examinei assim por alto. Falei, minha filha, você não tem nada. Você está... Aí ela me confessou que estava fazendo vestibular de Direito e que precisava estudar e precisava uma licença do serviço para poder estudar, que ela ia fazer prova 2 ou 3 ou 4, 5 dias depois. Aí eu peguei e dei o atestado de 3 dias. Ficou brava, porque 3 dias eu preciso no mínimo uma semana e tal. Eu falei, mas eu não tenho... Aqui, de acordo com o regulamento da instituição, só posso dar 3 dias. O que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Aí arrumamos uma fórmula para ela receber essa semana que precisava. Fez vestibular, passou, foi tudo bem. E eu almoçava no restaurante dos estudantes e ela também. E um dia nos encontramos lá e ela perguntou para o pessoal que estava comigo, quem é esse cara aí? Eles falaram, esse é o Asaf lá da Escola de Medicina e Cirurgia. Esses caras me fez um favor tal. E foi conversar comigo, dali para frente não precisa falar. E aconteceu. Bom, aí eu terminando o curso de medicina, eu estava namorando com ela e
aconteceu um fato muito interessante. Era ministro da Fazenda, o doutor Segadas Viana. Era ministro da Fazenda. E o médico dele era um médico que trabalhava no Sandu. E eu também trabalhava junto, porque eu trabalhava com todos. Doutor Hélio Soares, que era o médico parteiro da família dele. Então, como ele era médico do Sandu e era ministro da Fazenda, ele falou, olha, eu vou... E a mulher dele tinha entrado em trabalho de parto, e era dia do plantão dele, inclusive, deu tudo certo. Ele internou a mulher lá. Aí, ele se internou de manhã. Quando era mais ou menos 12:30, 1h, a mulher entrou em trabalho de parto efetivo. Você começou a ter contrações e rompeu a bolsa. Aí ligamos o doutor Hélio, olha, está acontecendo isso, rompeu a bolsa e tal, etc. Bom, eu já vou para aí. Quando ele falou, já vou para aí, deu uma tempestade no Rio de Janeiro, que ninguém andava, ninguém saía, Foi um troço assim, desses incríveis. Bom, mas eu estava lá de plantão. A criança nasceu, eu fiz o parto, foi tudo bem e tal, etc. E o doutor Segadas Viana diz que deixou uma caneta de ouro para mim na secretaria e eu nunca recebi. Muito bem. Mas aí ele me perguntou, o que você quer? Eu falei, eu queria uma bolsa para os Estados Unidos, eu queria fazer um pós-graduação. A única coisa que eu tenho é um ponto 4. Ponto 4 era uma espécie de... Eu não sei dizer para você. Era uma espécie de bolsa que os Estados Unidos davam para a América do Sul, ponto 4, que dava bolsa de estudo para os alunos que o governo indicasse para fazer algum curso nos Estados Unidos. Muito bem. Ele falou, olha, eu tenho um curso de medicina do trabalho, 3 meses nos Estados Unidos. Te interessa? Eu falei, me interessa, claro, eu queria ir para os Estados Unidos. Aí estava tudo muito bem, tudo certo. Eu peguei a Dalva e falei, vamos entrar num curso de inglês aí, que a gente não sabia nada de inglês também. Entramos no curso de inglês e começamos a fazer o curso. De repente, o Nixon, Richard Nixon, era o presidente dos Estados Unidos. E ele veio para a América, foi para a Colômbia, foi para Nicarágua, não sei onde, e vinha para o Brasil fazendo uma visita que ele estava devendo, sei lá. Bom, aí nós fomos para... Era funcionário e nos mandaram para receber o Nixon também, ficar lá, fazer volume. E nós fomos. Estávamos na fila, formou um cordão grande, 2 cordas assim do lado, outra barreira para não deixar passar, e uma faixa pequena onde o Nixon ia passar. E nós estávamos assistindo, gente à beça. Quando o Nixon estava passando, um gaiato qualquer lá cuspiu nele. Deu uma cuspida no presidente da República dos Estados Unidos. O que ele fez? Cancelou o ponto 4 da América Latina. E o doutor aqui ficou a ver navios.
eu falei, e agora? E agora me preparar para ir embora para o interior, porque eu queria ficar perto dos meus pais. Sou o filho mais velho. E tinha que preparar para o interior, é outro preparo, diferente dos Estados Unidos. Então, eu fui no hospital, não existia internato naquela época, não existia nada disso aí. Ia começar no Hospital Servidor do Estado no ano seguinte. Nós temos que ir para o coquetel lá. O senhor tem que terminar e a gente continua lá no coquetel. Tá. Então, eu fui no Hospital dos Servidores, falei com o doutor Gentil, que era o doutor Gentil, que era o diretor, que eu queria ver alguma coisa assim mais, porque eu ia embora para o interior, tinha que levar a coisa. Ele falou, olha, chamou lá o Canto, esqueci o primeiro nome do Canto. Canto, cuida aí desse garoto. Aí o Canto falou, olha, o que eu posso fazer, você ficar assistindo aqui as coisas da nossa enfermaria. Falei, tudo bem, vamos fazer. E lá eu fiquei, algumas coisas eles me deixavam fazer, fiquei por acho que uns 6 meses fazendo ortopedia junto com o doutor Oscar Funes, que era o chefe do serviço de ortopedia do coisa. E algumas coisas mais. Aí terminei, fui embora para o interior. Aí começou. Eu tinha acertado com o doutor Semi Rezegue e José Rezegue, que eram 2 médicos irmãos, donos da Casa de Saúde São Jorge de Bariri, para ir para Bariri no lugar deles, porque eles eram cirurgiões e tinham sido eleitos um deputado estadual e outro deputado federal. Então não tinha cirurgião na Casa de Saúde São Jorge. Quando estava tudo certo para eu ir, o doutor Fauzi Fara, que era médico clínico deles, foi lá e pediu para não deixar eu ir, porque eu estava modernizado, ia fazer cirurgia, ia acabar com a clínica dele, e pá, cortaram. Eu não pude ir. Falei, bom, e agora? Agora eu peguei e fui para Ibitinga, que era perto de Iacanga, porque Iacanga tinha um prédio, mas não tinha hospital. E cheguei em Ibitinga, o doutor Tonini, que era o chefe do serviço de cirurgia, disse, eu não quero, não aceito ele aqui não. Não quero concorrente. E, evidentemente, a diretoria não ia brigar com o doutor Tonini, que era médico super consagrado na cena. Foi embora. Muito bem. Aí, falei, e agora, José, como é que eu vou fazer? Aí alguém falou assim para mim, ô Saf, vai lá para Piragi. Piragi é uma cidade aberta. E quem sabe? Aí fui para Piragi. Quando eu cheguei em Piragi, logo que eu cheguei na Santa Casa, onde eu deveria ir, falar com o doutor Jorge Meirelles da Rocha, que era o manda-chuva, encontrei o doutor Dino Nani Rinaldi. O doutor Dino, que foi meu contemporâneo no Rio de Janeiro. Pô, Asaf, pô, vem para cá, vem trabalhar comigo, eu estou sozinho e tal. Quer dizer, começou assim. Então, ingressei e fiquei em Piragi. E de lá eu toquei a minha vida, que é muito, vamos dizer, maçante contar isso tudo para os senhores, e nós não temos também muito tempo. Fiquei em Piragi 6 anos e meio, muito bem. Mas nesse meio de tempo, formou-se, foi feito um Sandu em Bauru. O Sandu veio para Bauru, como já tinha vindo para Sorocaba, veio para Bauru. E o doutor Abrahim Dabos
foi nomeado chefe do Sandu e 4 médicos foram nomeados. E esses 4 médicos tinham que dar plantão, 7 plantões, semana inteira, todo dia. Então era um desespero deles. E eu já era do Sandu, no Rio de Janeiro, pedi a minha transferência, o Malaquias me deu na hora e tal, fez a minha transferência. E eu passei a dar plantão uma vez por semana em Bauru. E lá eu pedi um ingresso na Santa Casa com o médico e tal, e o Arnaldo me deu, mas eu morava em Pirajuí, só me inscrevi lá como médico, me prevenindo, porque o Arnaldo não deixava ninguém entrar na Santa Casa, assim como o Luiz Carlos não deixava ninguém entrar na Beneficência. Depois de 6 anos e meio em Pirajuí, onde eu tive uma história também muito bonita, eu me mudei para Bauru. Resumindo, eu me formei e na minha formatura eu falei, e aí? Falei, bom, a minha ideia é ser um luminar, um cara bom da medicina, ser um Jorge de Rezende. Jorge de Rezende era o professor de obstetrícia que dava aula dando um show de português. Falava um português castiço, bonito, Camões e outros. Aí eu falei, bom, eu fui lá assistir a última aula do Dr. Jorge Rezende. Quando eu vi, falei, eu não tenho capacidade para ser luminar, nunca. Minha capacidade é um pouquinho menor. Aí virei o que virei e aqui estou, nessa altura, recebendo um prêmio de vocês. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Desculpe aí essa maçante relatoria e vocês estão sendo convocados para um coquetel que nós estamos oferecendo aí. Que história, né? Que memória. Tem que ter um livro. A vida do Dr. Assaf tem que ter um livro depois, com tantos detalhes, com tanta informação. A gente fica muito feliz. Após esse lindo discurso de homenagem que nós fizemos, depois em seguida ouvimos também maravilhoso discurso do Dr. Assaf, contando um pouco da sua história, da sua trajetória. Agradecemos aqui a presença de todos e encerramos essa sessão de entrega de título de cidadão bauruense ao Dr. Assaf Adiba às 20h49. Uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe.